Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marina, eu sou enfermeira e já há um tempo tenho sido convidada pela Libertas para falar assuntos relativos à nossa saúde, à prevenção de doenças, a tratamentos e como melhor nos portar na vida em relação a hábitos saudáveis para termos melhores condições de prevenir e até diagnosticar doenças que podem ser de menor impacto na nossa vida. Hoje eu vim falar para vocês sobre um assunto que está muito em pauta, que as pessoas comentam muito e que muitas vezes a gente faz um pouco de confusão e por ser bombardeado o tempo todo com informações, às vezes erradas, a gente forma opiniões e divergentes, né, do que condiz a verdade, ou até mesmo fica sem saber o que fazer. Eu vou falar sobre vacinas. Agora no mês de janeiro, recentemente, a gente iniciou, né, a vacinação contra o Covid. No início da pandemia, eu fiz um vídeo a pedido da Libertas para falar sobre o Covid. E agora eu vou falar sobre a vacina, porque estamos, né, em campanha, já iniciamos a vacinação dos profissionais da saúde, de idosos e para frente, né, tudo dando certo, vamos, se Deus quiser, vacinar a população inteira. Mas antes da gente falar propriamente sobre a vacina, vamos falar sobre alguns aspectos, né, relativos, introdutórios, que vão fazer a gente entender melhor o que é a vacina. Primeiro, sobre os micro-organismos, né, os micróbios. O que são eles? Gente, só por curiosidade, né, de acordo com a teoria da evolução, os primeiros seres a habitar a Terra foram as bactérias, tá? Eles foram os primeiros colonizadores do nosso planeta. Porém, somente no século XVII e século XVIII é que a gente pôde iniciar o estudo desses micro-organismos. Antigamente, as pessoas adoeciam e tinham várias teorias. A teoria que era a fúria de Deus contra alguma coisa errada que a gente fez. Também teve a teoria de que a gente adoecia por fluidos, por cheiros que estavam no ar e isso nos contaminava, mas ninguém explicava por quê, o que se fazia adoecer. Com o advento do microscópio, né, é que pode-se melhor observar que existiam seres que a gente não conseguia enxergar, capazes de produzir doenças. Isso, vários estudiosos começaram a entender que as doenças, elas não vinham do ar e muito menos da fúria de Deus ou do castigo de Deus contra alguma coisa que a gente fez, né? Tinham serezinhos que a gente não conseguia enxergar no ar, na água, na terra, nos alimentos, que eram capazes de causar doenças. Quem são esses seres, né? Tão pequenos que a gente não consegue enxergar? Bactérias, vírus, alguns tipos de seres, de micróbios que a gente chama de protozoários, ok? Então, só a partir daí é que começaram a entender por que as pessoas muitas vezes adoeciam do nada. E uma população inteira, às vezes, né, era dizimada sem saber por que estava acontecendo.
só a partir do estudo com microscópio, tá? E alguns estudos feitos, né, principalmente com pasteurização, tá? Porque eles pegavam, por exemplo, um líquido, isso foi muito na indústria de cerveja, e ferviam esse líquido e viam que ele não era capaz de fazer mal. Esse é um ponto que a gente tem que falar, tá? Outro ponto muito importante é sobre o nosso corpo, a defesa do nosso organismo. E é aí que a vacina tem importância, saber disso, que nós temos um sistema que nos defende o tempo todo, é muito importante para compreender o que é a vacina. Esse sistema de defesa é chamado de sistema imunológico. Muita gente já deve ter ouvido falar, tá? E o que é importante saber dele? Importante que o tempo todo nós somos bombardeados por vírus, bactérias, por situações que nos fazem, que podem nos fazer adoecer. Mas o que vai fazer com que a gente continue saudável? É o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, tá? Ele, quando entra um micro-organismo, um micróbio no corpo da gente, ele tá lá, ó, já ligado, fala, opa, tem alguma coisa entrando no corpo errada, que não faz parte dele. Então, na mesma hora, ele já vai lá reconhecer e atacar aquele micróbio. Como que ele tão rápido funciona? É porque ele é muito inteligente, o sistema nosso de defesa é inteligentíssimo, ele tem memória. O que é essa memória, Marina? Por alguma situação, eu fui, vamos supor assim, eu tive a presença no meu corpo de uma bactéria, vamos supor assim. Aí essa célula de defesa vai lá, reconhece e ataca. Só que ela não esquece que aquele tipo de bactéria, que aquele tipo de vírus foi no meu corpo. Ele tem memória, tá? O sistema de defesa tem memória. Então ele vai lá, quando de novo aparecer essa bactéria, rapidinho ele vai lá e ataca ela. E aí, gente, que é tão importante a vacina? A vacina, o que ela vai fazer? Quando a criança ou o adulto, ele é vacinado, injeta no corpo da pessoa algum micro-organismo, algum micróbio já morto ou quase morto, e assim ele não é capaz de causar doença, ou alguma partezinha dele é inoculado, é injetado no organismo da pessoa. Isso que é injetado, né, que se chama vacina, ele é incapaz de fazer doença. Só que ele vai lá e confunde o sistema imunológico, o sistema de defesa. Aí, o sistema de defesa vai lá, reconhece, ataca aquilo e fica com a memória. Vamos supor, né, a primeira vacininha lá da criança, que foi a BCG, aquela que dá marquinha no braço. Tá? Ela é contra a tuberculose. Ela tem uma bactéria nela, tá? Aí inoculou essa bactéria na criancinha. O pouco de sistema de defesa que a criancinha tem, porque quando nasce com pouco, por isso que é muito importante o aleitamento materno, mas o pouco de sistema de defesa que essa criancinha tem, vai lá ver aquela bactéria que não é capaz de causar doença, lê ela, reconhece ela e fica com memória para a vida inteira. Se essa criança, até com vamos supor, ela está com 20 anos, ela é exposta à bactéria da tuberculose, o que vai acontecer? O sistema imunológico já tem memória, rapidinho ele vai lá e mata aquela bactéria. E não deixa a pessoa ter doença, tá? Por isso que é tão importante, pessoal, a vacinação.
A vacinação vai sensibilizar o nosso sistema de defesa, vai deixar ele com memória, vai deixar ele esperto. E assim as pessoas não vão contrair tantas doenças que existem no mundo. Só para vocês terem ideia, a Organização Mundial da Saúde, a gente fala muito nos nossos vídeos, né, sobre a Organização Mundial da Saúde, porque ela é que informa para a gente, ela dita as regras para a gente da área de saúde, do que está acontecendo e de como tratar. Ela fala que hoje a gente tem vacina para prevenir 25 infecções diferentes, sendo que a gente tem alguns tipos de doença que nem existem mais. Vou dar um exemplo, a poliomielite. O que é essa poliomielite? Paralisia infantil, tá? Graças à campanha de vacinação no mundo, a campanha de vacinação principalmente nas Américas, a gente tem a poliomielite, a paralisia infantil erradicada. Não se vê casos mais desde de 1989 no mundo. Por quê? Porque foi uma campanha de vacinação efetiva, né? A gente não tem todo ano aquela campanha do Zé Gotinha, da Gotinha, né? Então, as crianças são vacinadas compulsivamente e isso fez com que a doença seja erradicada. Outra também, sob controle, sarampo, cachumba, rubéola. Antigamente a gente via muitos casos, hoje a gente vê mais? Não vê. Graças ao quê? Vacina, né? Muitas pessoas morriam de sarampo. Quantas pessoas que vocês já sabem que já morreram antigamente de sarampo, né? Hoje a gente não vê mais criança com sarampo, com catapora. Por quê? Por causa das vacinas. Porque elas previnem, elas fazem que a defesa do organismo esteja ok. E se a criança for exposta, se o adulto for exposto àquela bactéria, aquele vírus, não vai ser capaz de produzir doença, tá, pessoal? Então, vacinar é um ato de cuidado com o filho, é um ato de amor com nós mesmos, tá? A gente está prevenindo doenças, como eu disse lá no início do vídeo, o tempo todo nós somos bombardeados por bactérias, por vírus, por agentes que são capazes de nos adoecer, de causar infecções, e nós estamos aí, né? Prevenimos com vacinas várias doenças. Marina, mas essas vacinas, como que elas são feitas? Gente, pessoas, né, estudiosos, biólogos, médicos, enfermeiros, profissionais que estudam, biomédicos, que estudam os micro-organismos, eles se reúnem, eles fazem testes em laboratórios para testar a eficácia dessa vacina. Mas, Marina, foi muito rápido, né? Sim, foi muito rápido, porque graças a Deus, né? Acho que em outros vídeos eu já falei para vocês como que a medicina está evoluída e como que a gente consegue prevenir, diagnosticar tão rápido. Vocês lembram quando eu falei sobre o diagnóstico precoce do câncer? Né? Que a gente tem meios de diagnosticar precocemente graças à evolução dos nossos estudos na área de saúde? Sim, a vacina também, sobre vacinas, micro-organismos, nós somos evoluidíssimos nos estudos. E a gente foi capaz, né? O mundo científico foi capaz de reconhecer, de estudar e produzir vacinas. Uma vacina contra essa doença que tem dizimado, que tem matado tanta gente. Então a gente tem que dar muito valor a essas pessoas e a capacidade de estudo delas, o tanto que elas trabalharam arduamente, né? Pesado, dia e noite, para nos proteger. Tá? São vacinas seguras. No que a gente fala sobre no Brasil, sobre liberação de vacinas, a gente demorou até demais, porque nós temos um sistema de vigilância eficaz, um sistema de vigilância para medicamentos, para
para vacinas, para testes, nosso sistema de vigilância, ele é muito seguro. Então, quando a gente fala assim, eu tenho medo dessa vacina, né? É claro que tudo que é novo traz medo. Vocês acham que, quando a vacina foi inventada há anos e anos atrás, as pessoas não tiveram medo também? Sim, tiveram medo, é claro que tiveram medo. Muitas pessoas deixaram de vacinar e de se proteger, né? Mas a eficácia da vacina, para ela ser produzida, ela passa por várias fases de testes. Ela passa por um rigoroso controle para ela ser liberada. E foi assim no nosso país. E a gente teve a liberação da vacina da Coronavac e da vacina de Oxford, né? Uma foi estudada lá no Butantan e a outra na Fiocruz, que são instituições seríssimas no que quer dizer quanto prevenção, quanto estudos de doenças. Sabe, a maior parte dos soros contra a picada de cobra vem de estudos do Butantan. Então, a gente tem instituições sérias, tá? Trabalhando com isso. Então, a gente tem 2 tipos de vacinas liberadas no país hoje, né? A Coronavac e a AstraZeneca, a Oxford. E como que é feita essas vacinas? Elas são, por exemplo, a Coronavac é um vírus morto, tá? Incapaz de produzir doença, que é inoculado na pessoa e faz com que o sistema imunológico adquira memória. Então, se depois a pessoa ela esbarra, né, ela é exposta ao vírus, o que vai acontecer? Né, o sistema imunológico já está com memória, vai lá e ataca esse vírus mais rápido do que ele pode multiplicar e causar doença. Praticamente a mesma coisa da Fiocruz, né, da Oxford. Só que não é um vírus morto, é um pedacinho do material genético, né, do vírus, um pedacinho do que a gente chama de RNA, que é inoculado num outro vírus que não pode replicar, que não pode multiplicar, e é administrado na pessoa para a mesma coisa, o sistema imunológico produzir a defesa. Bom, gente, para fechar esse vídeo, eu entendo que é muito complicado, né? Muito complicado, principalmente para quem não é da área de saúde, para entender sobre essa questão de vacinação, para entender o que estão querendo que eu seja expulso. Mas o que eu tenho para passar para vocês, mais uma vez, a gente não fala tanto sobre prevenção, sobre o autocuidado, sobre alimentar bem, a atividade física, e vacinar também é uma forma de prevenir doenças. Tantas doenças, né? Eu tenho certeza que vocês o tempo todo ficam ligados no calendário de vacina de filhos, netos, né? Não tô certa? Então a gente faz isso até por instinto. Vacina já virou um instinto na nossa vida. Quando as pessoas têm filhos, né? Elas já pensam em aleitamento materno, fralda e no pediatra e o calendário de vacinação. Nosso calendário de vacinação é uma coisa que eu tenho muito orgulho de ser enfermeira e já ter trabalhado com isso, com vacinas, sabe? E ter contribuído para imunizar, com várias pessoas, de ter prevenido várias doenças dos filhos, dos netos, dos avós mesmo, né? Todo ano a gente não passa pela vacinação da gripe. De 10 em 10 anos tem que tomar antitetânica, né? Então, assim, isso já é uma rotina, é costumeiro na nossa vida. Então, vamos pensar que essas vacinas que estão no mercado hoje, para a gente vacinar a Coronavac, a Oxford, são benefícios para a gente. E tá aí de graça, né? Nós não vamos pagar nada por isso. Vamos entender vacinação como um ato de amor
pela gente e por outros, né? Tem várias pessoas que não podem vacinar por problemas em sistema imunológico, mas quando a gente vacina, a gente fala em imunidade compartilhada, imunidade de rebanho. Eu vacino e passo a imunidade para várias pessoas que não podem vacinar. Então é isso que é o legal da vacinação, tá? A gente tem um ato de amor com a gente mesmo e com outras pessoas que infelizmente não podem vacinar. Ah, continuamos, né, se Deus quiser, para frente com outros assuntos. A gente vai pesquisando o que tá mais, que as pessoas têm mais dificuldade em saber, coisas que a gente não entende muito, mas é muito comum acontecer, tá? E eu tô aqui para tentar passar um pouquinho da minha experiência como enfermeira, da minha experiência de estudos, para contribuir para a prevenção da saúde de vocês. Um grande abraço. Agradeço a Marina Couto por mais uma vez contribuir com informações muito relevantes para o nosso canal. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da ArcelorMittal.